Renato Meirelles sempre trazendo para a gente aqui no Band News Station pesquisas, levantamentos sobre a realidade, o dia a dia dos brasileiros. Renato, sabe que num passado nem tão distante assim, o brasileiro era até criticado por não se envolver muito em política. De uma hora para outra, né, virou um hábito do brasileiro falar sobre política. Isso virou algo do cotidiano, até naquele famoso grupo de WhatsApp da família, teve confusão, briga para tudo quanto é lado. E aos poucos tem gente cansando dessa história, né, Renato? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia, meus amigos ouvintes da Band News FM. Olha, acho que resumiu super bem, Barão. A gente teve um processo em que parecia, inclusive, uma certa alienação da sociedade brasileira, depois um processo maior ainda de agressividade relacionada ao debate sobre temas polêmicos, mas em especial o debate sobre política, e isso foi muito incentivado pelas redes sociais, pelos algoritmos, né, que tentavam juntar a opinião dos brasileiros em times, e colocar uma contra a outra. Inclusive nós vimos recentemente, ontem na verdade, o depoimento, né, da ex-executiva do Facebook, falando sobre como as redes ganham dinheiro através desse processo de polarização. E o que nós estamos vendo hoje nas nossas pesquisas é que as pessoas não aguentam mais isso, né? E não é que elas não gostam da política em si. Os brasileiros não gostam da política partidária, mas não aguentam mais transformar cada almoço de família num campo de guerra. Não aguentam mais reunir os amigos no domingo para tomar uma cerveja e isso virar um debate interminável, que como se fosse um debate de futebol, né? Como se fosse a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians. Aliás, desafio meus amigos palmeirenses a responderem aí a pergunta que a Carla fez. Eu não tenho nenhuma noção aí do resultado, mas vou procurar saber ouvindo, acompanhando o jogo do Palmeiras e América na Band News. Mas voltando ao que interessa, o fato hoje é que mais da metade dos brasileiros admitem desistir de conversar sobre política em algumas situações para não gerar briga, porque estão, na verdade, de saco cheio, e esse número é ainda maior entre as mulheres, chegando a 57%. Tem ouvinte já mandando mensagem aqui, tô de saco cheio mesmo de política, não toco nesse assunto. Jean, de São José do Rio Preto. Agora, esse tipo de conversa, Renato, dando mais uma dica, não pode virar essa coisa de caça e caçador, né? Quando a gente embate, essa polarização tão exacerbada. Tem outros temas, ou a gente pode dizer que são subtemas da política, esses outros que aparecem aqui, que costumam gerar discussões agressivas, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, porte de arma, não deixa de ser uma discussão política, né? Eu sou daquelas pessoas, Carla, que acredita que tudo é política. E, portanto, negar a política é negar um debate mais sério sobre a realidade, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as relações humanas, né? O Paulo Freire, inclusive, dizia que não existe aí opinião isenta, né? O que existe é que você tem que definir que lado você está dessa história, o que não pode significar de jeito nenhum não escutar. O que a gente viu? Na escala de temas que são considerados geradores de discussões mais agressivas, lidera entre casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, porte de armas e violência policial. Mas vamos pegar os dois primeiros, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que diabo isso tem que virar um tema polêmico? Cada um faz o que quer, nós estamos no século XXI. Porque a lógica da polarização política se consolidou, antes de tudo, nos temas de costumes. Nos temas que alguns consideram um valor moral, que é basicamente a capacidade que o Estado tem de interferir ou não na vida das outras pessoas, o que é muito engraçado, né? Porque já que o tema de casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto, que são dois temas que em tese não separaria os liberais de uma parcela mais da esquerda da sociedade brasileira, já que esse é o ponto de encontro, esses dois extremos, separa o Brasil hoje.
o que deixa claro que o debate não se dá mais entre esquerda ou direita, como poderia se imaginar, mas entre aqueles que defendem um mundo mais civilizado e aquelas pessoas que defendem a volta a 2 séculos atrás. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Você parou de discutir, sei lá, governador, prefeito, presidente, né? Você passou a discutir costumes. E esses dados, né, são justamente impressionantes nesse sentido. São situações do dia a dia que viram temas de debate, e nada contra, né? Você pode discutir o que você quiser, mas o que me assusta, Renato, é que o pessoal simplesmente levou a vias de fato, né? Ou seja, você sai da história de uma discussão no campo das ideias, né? Eu acho que é A, você acha que é B, e cada um defende ali o seu ponto de vista, para virar briga mesmo. Eu não falo mais com meu primo, eu não quero mais saber da minha tia, né? O pessoal perdeu um pouco essa noção de que se trata de algo absolutamente de ideia, de cada um pensa que é melhor para a vida, né? Para virar realmente um racha, né? Algo que separou, e ainda separa muita gente, amigos, parentes. É uma pena, né? Não, e Barão, a grande pena, na verdade, é porque as pessoas param de escutar. Quando alguém só fala e não escuta, o diálogo deixa de existir. E, portanto, as boas ideias que podem ser geradas aí para tirar o Brasil da crise econômica, para garantir uma educação de melhor qualidade, para reduzir a desigualdade, deixam de ser feitos porque nós estamos discutindo coisas que, na verdade, deveria ser do âmbito pessoal de cada um, né? A principal função do Estado, segundo a nossa última pesquisa, que é a redução da igualdade, a redução da desigualdade através da geração de igualdade de oportunidades. 9 de cada 10 brasileiros acreditam nisso. Ia ser lindo que, se a discussão política voltasse para os temas que, de fato, são necessários aí para fazer com que o nosso país consiga ter algum tipo de retomada econômica e não viva com a situação de precariedade, de desigualdade, de fome que nós estamos vivendo hoje. Pois é muito louco isso também, a incongruência, né? Porque muitas vezes, como disse o Renato, a pessoa defende a liberdade, o Estado tem que interferir no mínimo possível na minha vida, mas aí defende, por exemplo, que casamento entre pessoas do mesmo sexo seja proibido, né? Que aborto não possa ser liberado nesses países. O que é isso, senão a interferência, né, do Estado sobre questões pessoais, como disse o Renato. E, Renato, tem muita gente mandando mensagem dizendo o seguinte, não existe diálogo onde há convicção. Como você disse, de fato as pessoas não se ouvem mais, a convicção, e ninguém topa ouvir, né, com a mente aberta. O contraponto, né? Exatamente, né, essas justificativas, argumentação de outras pessoas. E aí, quem mais está mandando mensagem? Eu perdi o nome dela, mas é ouvinte de todos os dias, falando sobre conteúdos da Netflix que abordam justamente esses tabus elencados hoje na coluna, fazem muito sucesso esses conteúdos aí nessas produções, que as pessoas não conversam a respeito fora das telas, mas aí, pelo menos, a reflexão é gerada com essas produções, né, na televisão, enfim, Netflix, com essas séries. Obrigada, viu, pela dica. Carla, sabe essa história só rapidinho, Renato, eu vou deixar você concluir. Claro. Essa história de Netflix, claro que o pessoal agora tendo contato, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem campeonatos de argumentação, né? Então, 2 estudantes de uma escola vão lá defender pontos opostos e eles ficam lá debatendo, né? O que eu acho um negócio sensacional, porque você ensina na escola para 2 crianças ou para um grupo de crianças como é importante ouvir o que o outro tem a dizer, né? E aí você tem essa troca de ideias com pontos, eu insisto, completamente diferentes, cada um defendendo o seu lado, e aí cada um aceitando o argumento do outro, não aceitando do baixar a cabeça, né? Mas ouvindo, como disse o Renato muito bem, já que as pessoas infelizmente pararam de ouvir. Isso começa desde cedo aqui nos Estados Unidos. Fala aí, Renato. Não, só para concluir, Barão, primeiro, maravilhoso essa lembrança que você teve, e eu tive aqui no Brasil a oportunidade de estudar em colégios, dos poucos colégios que tinham exatamente esse exercício, e valia para tudo, da discussão sobre se
de gregos versus troianos a se 64 foi um golpe ou uma revolução no Brasil, e muitas vezes a gente, depois de terminar uma argumentação, era colocado no lado oposto para conseguir argumentar numa posição contrária que você estava argumentando anteriormente. Eu só queria terminar e me despedir de vocês e dos ouvintes da Band News FM, lembrando o que foi a minha primeira frase de estreia aqui da coluna da Band News. Eu sou um sujeito que acredita que 1 mais 1 é igual a 2, que a Terra é redonda e que vacina salva. Portanto, contra convicções, só vale a verdade factual. Super obrigado aí por mais uma vez esse nosso bate-papo. Um beijão para os ouvintes da Band News FM.